Aqui no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 1, fala do trabalho do Senhor Jesus, que ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o Evangelho. O trabalho do Senhor Jesus era pregar o Evangelho para trazer a salvação dos homens, salvação das almas. E aqui, o que me chama a atenção para tirar uma lição para nós é o seguinte, que umas mulheres o serviam a ele, serviam ao seu Deus Todo-Poderoso. Por que essas mulheres serviam? Inclusive Maria Madalena, a qual o Senhor limpou ela de espíritos malignos e outras de enfermidades. A mulher de Guza, de um procurador de Herodes. O que eu vejo aqui, essas mulheres, elas tinham gratidão ao seu Deus Todo-Poderoso. Pessoas que têm gratidão pelo aquilo que ele faz de bem. Não deixa descaso, não deixa desprezo. Então elas tinham essa gratidão. Acredito eu, que sempre que Jesus ia em lugares, como aqui de cidade em cidade, elas iam também, o acompanhavam. E a palavra de Deus aqui diz que ela o serviam com seus bens. Eu posso ter uma criatividade que não só servia assim com dinheiro ou os vestes, mas também iam nas carruagens acompanhando jumento ou camelos, até o ponto onde conseguiam ir para levar roupas, vestes limpas, para o servir com roupas limpas, para servir na hora ele e os 12 discípulos com a água, com o vinho, com o pão. Eles faziam o pão, amassavam o pão para que ele tivesse os seus alimentos. E a pergunta que não se cala, que vem no meu coração ardente, é o seguinte: e o que temos para servir o Senhor? Em que você serve ao Senhor? O que você tem? O que você faz para servir o Senhor? Ele diz: aquele que servir algum dos meus pequeninos, der pelo menos um pouco de água aos meus pequeninos, a mim me serve. Eu vou dizer: pastor Fernando, em que eu posso servir ao Senhor? Eu não tenho nada, não tenho ouro nem prata. Sirva o Senhor com suas lágrimas, sirva o Senhor clamando. Tire um dízimo da sua vida, um tempo, para que você clame pelas almas para o seu reino. Clame, suplique, interceda pelos ministérios dos pastores, dos bispos, da salvação das almas na igreja. Em que mais eu posso servir? Não só com oração, também com suas ofertas, com seus dízimos. Até as vestes que você tem que não veste mais, as vestes que você guarda aí no seu quarto, você chegar e servir, dar alguém que precise ir para a igreja. Tem gente que só tem duas vestes, como o pastor Leonardo disse que tinha da IPTM, era uma camisa preta e uma branca. A branca ficou preta e a preta ficou branca, mas nunca deixou de ir para a igreja nem servir o Senhor. Tem pessoas assim, você sabia? Eu estava sendo ultimamente com a camisa preta, camisa branca, e eu me lembrava dele. Eu nunca deixei de ir à igreja, e foi agora há pouco. Nunca deixei de igreja, de servir o Senhor, de pregar, de dizer que Ele é grande, que Ele é poderoso, porque Ele é, não estou mentindo. Aí o Senhor já me deu outras vestes, dizimando a casa do Senhor, servindo com a oração, servindo com a palavra, servindo com a adoração. Sirva o Senhor também com louvor, servindo e está trabalhando para o Senhor. Então Deus supriu mais a minha necessidade.
mas eu não tenho para dar. Então o que você tem, Deus, sirva o Senhor. Ele diz, faz primeiro para mim e eu tornarei para vós. Como o profeta disse para a viúva, ela disse, eu não tenho nada, eu tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. Ele disse, sim, tudo bem, mas faz primeiro para mim, para Deus. Ele diz, torna para mim e tornarei para vós. E você tem tornado o que para Deus? Só quer usufruir das coisas de Deus. É plantando que se colhe no reino de Deus. Para ganhar as almas, Deus tem que dar o seu Filho por nós, para ganhar as almas, para resgatar as almas, para tirar da prisão espiritual, das forças das trevas do diabo, que leva a pressão, a depressão, a loucura, para tirar do quarto. Esse é o nosso Deus, que não dorme, o guarda de Israel não dormita. Ele só diz, se prontifica, abre a boca, eu vou contigo. Você está sem força, você está desanimado, sem vontade de orar, fica de joelho, abre a boca. Senhor, eu estou aqui, eu sei, seja sincero, eu estou sem força, eu quero te adorar, eu quero te amar, eu estou sem amor pela palavra, me dê amor pela palavra, me dê apetite pela palavra, e o Senhor vai te dando, vai te fortalecendo. Quando você é fortificado no Espírito, Deus mortifica as fraquezas da carne e vivifica o teu Espírito, fortifica as fraquezas, as desilusões, o medo. Aí você começa a receber o Espírito da coragem, o Espírito Santo, o Espírito de poder. A palavra de Deus diz que Jesus disse assim, eu não vos dei um espírito de medo nem de covardia, mas um espírito de poder, de fortaleza. Então isso, o que me chama aqui a atenção como um tema, como uma palavra-chave, é em que você serve a Deus. Você diz, em que eu posso servir? É isso que eu disse a você. Sirva o seu Deus de todo o coração. Quando você serve, você ama. Não é só dizer eu amo só de boca, de lábios, como Jesus disse, o Deus disse, meu povo louva de lábios, porém o coração está longe de mim. Você ama o Senhor? Ama. O Senhor ama o próximo? Ama. O que você faz? O que, como você serve? Então, amar sim, que se ama, se demonstra com expressão, não só com palavras, com atitudes. Sirva com o que você tem. Jesus certa vez disse, olhou para os discípulos e prestava atenção quando as pessoas iam ofertar, e os ricos davam mais partes. E Jesus perguntou aos discípulos, ele sabendo todas as coisas, ele viu quem se via mais ao Senhor, disse, quem se viu melhor ali? E lhe disseram, Senhor, aqui deu mais, claro que serve mais. Ele disse, não, quem se viu foi aquela mulher ali, a pobre. Aqui tinha a única coisa que tinha, a única moeda que tinha para comprar o seu pão, para não morrer de passar fome naquele dia, mas ela doou ao Senhor Deus, na casa do Senhor. Aí se Deus torna para mim, eu tornarei para vós. Lá em Malaquias, ele ainda diz assim, o único lugar na Bíblia que eu sei, é que possa fazer prova do Senhor, é que ele diz, faz prova de mim. Se eu não abrirei janelas dos céus, derramarei bênçãos sem medidas, e por vós repreenderei o devorador. Quer dizer que há um devorador na vida daqueles que não servem ao Senhor, principalmente sem arrodeio, que não dizima, mesmo com a camisa preta, uma branca também, sempre indo. Agora, graças a Deus, Deus me dá, porque eu voltei a dizimar a casa do Senhor, que eu falhei. Então isso foi ruim para mim. Aprenda a ser abençoado. Meu filho chegou, 16 anos, e disse, pai, qual é a área que tu está ruim? Eu disse, pai, que eu estava ruim, né? Está melhorando, graças a Deus. Na finança, eu digo, então pai, o dízimo, né? Então, eu deixo de estar lá, ver que estiver faltando pão, mas eu não compro o pão, porque é ali do Senhor. Quem quiser que diga que é loucura, porque as coisas espirituais se ensinam espiritualmente. Para o homem carnal é loucura, mas eu sei que aquele que é de vir, virá, aquele que promete e cumpre as suas palavras, aquele que não deixa a gente envergonhado e confundido, não pode deixar, porque ele não é homem que era para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai cumprir, ele tem que cumprir. Pastor, que a gente tem que cumprir, ele tem que cumprir, porque ele não pode mentir. Quando ele disse a Abraão que dele ia sair um filho, um herdeiro,
Então foi dele, não foi do outro filho de Agar não, da sua serva não. Se ele prometeu, foi dele, foi de Isaac, o filho dele que nasceu, Isaac. E a fé de Abraão foi tão grande, crendo que, como disse o apóstolo Paulo, que mesmo que Deus o matasse, ele matasse ali no sacrifício, Deus ia ressuscitar ele, porque Deus não poderia ficar como mentiroso. Deus é a verdade e a vida, ele é a verdade, e ele sabia que tem que ressuscitar ele, porque ele prometeu que era o filho dele, que ia ser herdeiro. Então confie no Senhor, que o Senhor cumprirá com todas as suas promessas, com todas as suas palavras. Sua busca não será em vão, a sua oração não será em vão. O Senhor, com certeza, vai te abençoar, vai te dar tudo que você lançar no altar. Ele lança em dobro para você. Ele não te desampara, ele não te deixa desabrigado, ele não deixará faltar o teu pão. Não tinha ninguém para servir, mas que tinha fome em Israel, ao profeta Eliseu. Porém, Deus deu ordem aos corvos que eles traziam carne e pão de dia e de noite. E já tinha providenciado a viúva, quando ele disse: sai, vai para Serepta, porque eu ordenei. Ele não disse eu falei, ele disse eu ordenei para que lhe sustente. Ordenou uma viúva para que lhe sustentasse, que nem mesmo ela tinha comida, só um pouco de farinha e um pouco de azeite. Amém? Que Deus te abençoe.